o que que tu faz no dia que o desânimo te pega, que a vontade de desistir, assim, de algumas coisas, às vezes que não saem como planejado. Hoje é um dia desses. Eu planejei algumas coisas, aconteceram algumas coisas e eu tava com muita expectativa de que eu iria conseguir. E eu não consegui. Não saiu do jeito que eu gostaria, não saiu do jeito que eu queria. E aí é normal, a gente fica um pouco triste, um pouco frustrada e até questiona, sabe? O que será que eu fiz de errado, né? Que não deu certo? O que será que eu fiz, tipo assim, né? Que não. Por quê? Porque pra fulano deu certo, porque pra ciclano deu certo e daí pra mim não deu. É normal, né? A gente passar por isso, eu entendo. Eu sei que é normal passar por isso. Mas a gente é ser humano, a gente acaba passando por isso, não tem jeito. E aí, então, como foi o meu dia hoje diante dessa situação? Eu não peguei tanto no celular, assim, como eu tava mais tristinha mesmo, eu acabei não ficando muito no celular, evitei bastante. E por estar desanimada, assim, parece que nada ali no celular me agrada, sabe? Tentei clamar ao Senhor e, assim, o inimigo, ele é tão sujo que nesses momentos, assim, onde a gente tá fraco, tá triste, é nesses momentos que o inimigo nos atenta, né? É nesses momentos, assim, que o inimigo tenta de todas as formas achar uma brecha para entrar. E a gente tá mais suscetível a deixar brechas, às vezes, por estar ali tão focado naquela coisa que não deu certo, a gente acaba não vigiando e aí dá brecha pro inimigo entrar. Isso é triste, na verdade, né? Não é muito legal. Jesus nos orienta a estar sempre em vigilância, né? Porque o inimigo, ele é astuto. E aí, então, eu fiquei mais quietinha, tentei fazer as coisas com mais calma, assim, prestando atenção mesmo nas coisas, me entretendo com as coisas, por exemplo, com o almoço, né? O Caleb, graças a Deus, Deus é bom. Ele tava mais calmo hoje de manhã, então assim, sabe? Não tentei não focar tanto até naquilo que eu gostaria que acontecesse, não aconteceu. Eu tinha mais coisas para fazer disso que não deu muito certo e eu acabei não fazendo, né? Eu pensei assim, não, vou dar um tempinho, né? Vou dar um descanso. Não postei nada no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Não postei nada. Nem falei com ninguém hoje, assim, no celular, sabe? Evitei. Agora, após o almoço, eu tô aqui fazendo um descanso e pensando, né? Pensando em como eu posso melhorar para que as coisas deem certo, né? E entendendo que, mesmo que muitas vezes eu faça o meu melhor, se não for da vontade de Deus, não vai acontecer, né? Eu preciso entender isto, que se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. E eu sempre oro e peço para Deus que, se estas coisas que eu quero, que eu almejo alcançar são coisas materiais, se essas coisas materiais elas vão me afastar de Deus, então eu prefiro ficar triste e um pouco frustrada porque não aconteceu, do que acontecer e eu me afastar de Deus. Não é isso que eu quero, porque eu sei que se não fosse Deus na minha vida, eu não seria nada, né? Eu não seria quem eu sou hoje. Eu não buscaria cada vez ser melhor. Na verdade, eu teria me afundado em muitas outras coisas que só Deus sabe. Então, eu sempre essas são as minhas orações, sabe? E agora vou continuar aqui um pouquinho no silêncio, fazendo as coisas com mais calma. Se eu for olhar, não vou dar preferência para olhar talvez alguma coisa mais longa na TV, mais calma, que vai me trazer essa tranquilidade também, essa calma.
vou continuar orando, falando com Deus. E normalmente a nossa tendência é pedir respostas a Deus, né? Por que que não deu certo? E neste momento é isso que eu tô fazendo, né? Pedindo pro Senhor para que Ele fale comigo se não foi da vontade dele, por isso que não aconteceu, ou se eu fiz algo de errado, né? Tipo assim, se eu não fiz certo, se eu fiz algo de errado, para que da próxima vez eu possa fazer melhor. Ou se não era da vontade dele, então, amém. Né? Deus tem as suas formas de nos ensinar, de falar conosco, e a gente tem que aprender a se submeter à vontade de Deus, sem reclamar, sem murmurar. Então, assim, fico triste, mas eu sei que eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus, né? Então, o que Ele quiser para mim, eu vou aceitar para estar perto dele, porque é um privilégio ter o Espírito Santo de Deus com nós. Eu reconheço isso, né? Eu sei que é um privilégio para nós ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Porque hoje em dia os pecados são inúmeros, né? São muitos pecados que a gente luta cada dia para vencer o inimigo e para vencer a nossa própria carne, né? Então, enfim, as coisas materiais elas estão ligadas com as coisas espirituais, né? Por isso, acho que Jesus fala tanto para nós ficarmos em vigilância, né? Estarmos em vigilância, porque essas coisas elas andam juntas, né? Muitas vezes o nosso material, na verdade nem o nosso material, mas as nossas atitudes na parte material neste mundo, elas refletem como está a nossa vida espiritual, né? Então a gente tem que estar em vigilância. É isso. Até o próximo vídeo.